Chegou o nosso tão horário semanal da nossa live, onde eu trago para vocês algumas reflexões, obviamente dentro do universo da ciência, tá? A gente tenta sempre aproximar aquilo que para muitos podem ser um tanto quanto distantes, a gente aproxima com uma linguagem bem fácil, bem acessível, para que você possa entender aquilo que é importante para a sua vida, né? A partir da comunicação científica. Meus leões e minhas leoas, então vamos lá. Faz o seguinte, se você dá uma acessadinha no famoso Google, dá um Google e coloca assim, ó, os medicamentos mais vendidos no Brasil hoje. Com certeza, um dos que vão aparecer lá é a famosa dipirona. A dipirona, pessoal, é uma estrutura orgânica, né? Que apresenta muitas vezes grupos funcionais amina e amida, é um composto aromático. E eu tenho um vício, que é o seguinte: eu adoro ler bula de remédio, né? E quando você analisa, por exemplo, a bula da dipirona, o que acontece? Ela é um excelente analgésico e ela é um antipirético. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Atenção, ó. Quando você pensa efeito analgésico, né? O que basicamente é isso? Ó, a dipirona, ela ajuda a bloquear aquela sensação de dor, que muitas vezes é relativamente o quê? Comum quando você tá com resfriado, tá gripado, ou então quando você tá com aquela sua famosa dor de cabeça. Então, quando você toma a dipirona, com certeza a tendência é que a dor vai passar. Ainda mais agora, que a Anvisa, há alguns anos atrás, liberou um aumento de concentração da dipirona. Hoje você pode ir em uma farmácia e encontrar dipirona, por exemplo, de 1 grama, o que é uma elevada concentração. Mas lógico, se você está tomando a dipirona e aquela dor não está passando, o melhor é você procurar a orientação de um médico, obviamente, né? Mas a dipirona também, atenção, ela tem um efeito antipirético, que nós podemos chamar também de antitérmico, para combater a famosa febre. E é justamente sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês agora. Pense rápido, um desafio. A febre é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Cara, a febre ela é maravilhosa. A febre ela é uma resposta do seu corpo frente a algum agente infeccioso. É o seu corpo tentando resolver algum problema. E nós temos essa sensação de febre graças ao nosso processo evolutivo. Então a gente vem desenvolvendo esse processo de febre ao longo dos milhões e milhões de anos. Mas como é que funciona isso? Atenção, ó, pensa comigo. Qual é a sua temperatura corporal? Cara, se você está saudável, a nossa temperatura corporal ela é de 36,5 graus Celsius. Mas se você tem um breve conhecimento científico, você vai saber lidar muito bem com a febre. Quer ver? De 36,5 a 37,5 graus Celsius, você está com febre? Não, você está febril. E muitas vezes a recomendação, quando a pessoa se encontra nesse estágio febril tenta não medicar. Lógico, se for uma criancinha, né, que o desconforto vai ser maior, é aconselhável você empregar algum medicamento sob orientação médica. Mas se você já é adulto ou adolescente, se você está nesse estágio febril, cara, deixa o seu corpo que provavelmente ele vai resolver o problema que ele está enfrentando, né? Mas fique esperto com o termômetro, você está medindo lá. Então eu tô febril até 37,5. Sim. Acima de 37,5, aí você tá com febre. Então, o que significa que o seu corpo ele está aumentando a temperatura para tentar eliminar algum agente infeccioso, né? Mas o legal é você controlar essa temperatura com um termômetro, né? De 20 em 20, de 30 em 30 minutos. De 37,5 a 38, se você não está passando muito mal, se dá para aguentar a situação de momento, não medica, porque o seu corpo está trabalhando. O seu corpo está tentando resolver o problema, o que é algo muito saudável, que é muito legal. Mas cuidado, a partir de 38 graus Celsius, a febre ela tende a aumentar rápido, né? Aqui acontece, com 38 para cima, o ideal é você medicar.
né? Mas, se você for ingerir um antipirético, o altipirona, que daqui a pouquinho eu vou falar, ela demora até 40 minutos para fazer efeito. E se você observa que o seu corpo está com uma tendência de aumento de temperatura, você pode utilizar alguma artimanha para diminuir a temperatura corporal. Por exemplo, um banho morno para gelado, pegar um pano, molhar com álcool, né, com etanol e colocar na testa ou nas articulações, que é por onde o seu corpo ele perde calor com maior intensidade. Se você faz alguma dessas artimanhas, a tendência é a temperatura que dá uma diminuída, o que é legal. Mas aí, depois de uns 30, 40 minutinhos, o seu antitérmico ele vai começar a fazer efeito, que é show de bola. Mas por que você tem que controlar a temperatura? Porque se o seu corpo alcança a temperatura de 39,5, 40 graus Celsius, cara, ele está muito quente. E o seu próprio corpo ele começa a desnaturar uma série de proteínas, uma série de enzimas que são responsáveis pelo bom funcionamento dos seus órgãos. E se isso acontece, você pode, por exemplo, vir a convulsionar, pode até, em alguns casos extremos, morrer de febre quando a temperatura ela é realmente muito alta, né? Mas hoje, o principal medicamento, então, é a dipirona. Mas, Garcia, seu lindo, magnífico e esplendoroso, por que a dipirona ela é proibida em mais de 30 países, incluindo Estados Unidos, Austrália, Japão e alguns países da União Europeia? Ela é proibida nesses países por causa da seguinte situação. Ela pode induzir o surgimento de uma doença chamada de agranulocitose. Porra, caralho, velho, mas que é isso, Garcia? Vamos lá. Quando a pessoa ela faz o uso constante por um longo período de tempo da dipirona, o que significa isso? De 6 em 6 horas, por um período acima de 7 dias, para 2 a 3% da população, ou seja, é uma pequena taxa, ela pode estimular o surgimento dessa doença, a agranulocitose. Tá, mas o que essa doença faz? A agranulocitose, ela vai diminuir a taxa de leucócitos daquele indivíduo. E sabemos que os leucócitos, eles são as nossas células de defesa no nosso sangue. São os nossos famosos soldadinhos. E sem os leucócitos, o nosso corpo ele fica propício, ele fica exposto a sofrer algum ataque de algum agente infeccioso. Um vírus, um fungo ou principalmente uma bactéria, o que não é nada legal. Nossa, Garcia, mas eu tenho que me desesperar? Eu vou ter que parar de consumir a dipirona? Não. Provavelmente, você deve ingerir dipirona não é por um longo período de tempo. Você toma 1, 2 dias ou até às vezes um comprimido e já resolveu o problema. Essa situação é uma situação extrema para aquelas pessoas que fazem uso constante, de 6 em 6 horas, por exemplo, por um período superior a 7 dias, e mesmo assim, essa galera tem que estar no espectro de 2 a 3% da população que pode desenvolver essa doença, ok? Então não há motivos para você se preocupar com a agranulocitose, porque aqui no nosso país, se a Anvisa, se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a venda, você pode ter certeza que é seguro. Ah, Garcia, mas espera, eu tô com a pulga atrás da orelha. Nossa, que expressão mais velha, né? Mas enfim, eu quero mudar o meu analgésico, meu antipirético. Você pode me receitar não, que eu não sou médico. Você pode me falar outras opções? Sim. Ah, Garcia, eu quero paracetamol. É legal? Cuidado. O paracetamol, ele é até mais perigoso do que a própria dipirona. Porque o paracetamol, o usuário, cara, ele sobrecarrega o fígado. Ele compromete as funções hepáticas. Se a pessoa, por exemplo, faz o uso constante desse medicamento, que é o paracetamol, por um longo período de tempo, ela pode ter uma doença relativamente séria, que é a famosa o quê? Cirrose medicamentosa, que pode até levar à morte. O paracetamol, por exemplo, ele é proibido até em mais países do que a própria dipirona. Então você tem que ter cuidado com ele, né? O melhor, né, o mais seguro, o que proporciona menos efeitos colaterais é qual? É o famoso ibuprofeno. Tanto é que é esse analgésico, esse antitérmico que, por exemplo, muitos pediatras receitam para os recém-nascidos e para as crianças.
Porque o ibuprofeno, ele causa menos efeitos colaterais do que a dipirona, do que principalmente o paracetamol. Beleza? Espero que você tenha compreendido essas informações dentro do universo da febre, dos analgésicos, tenha compreendido o porquê da dipirona ser um medicamento proibido em alguns países. E se você gostou, por favor, dá aquele joinha, dá aquele like, comente, compartilhe com seus colegas, porque o meu objetivo do TikTok é disseminar ciência de qualidade, acima de tudo, de uma forma super didática e acessível para cada um de vocês. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, até mais. Valeu!